É um problema sério, e esta é a reclamação de muitas mulheres. Toda vez que eu começo a falar, detalhando algumas coisas para o meu marido, ele interrompe e na maioria das vezes, já sei, já sei, já sei. Como assim? Ela não falou ainda? Já sei. Quais são os 6 obstáculos na comunicação do casal? Quais são os 6 obstáculos, ou 6 barreiras na comunicação do casal? Vamos lá. Alguns casais decidem terminar o relacionamento por não terem aprendido a resolver seus conflitos com uma boa comunicação. Reconheça essas barreiras que podem fazer com que seu relacionamento chegue ao final. Eu quero ler com você, tá? Eu quero ler com você Provérbios 18 e 21. Preste atenção. Provérbios 18 e 21, a palavra do Senhor diz assim: as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Olha só, as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Numa outra versão diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. O segredo para resolver qualquer problema de relacionamento é a comunicação. O segredo para resolver qualquer problema de relacionamento é a comunicação. Quando ela é assertiva, permite que sejamos empáticos, conseguindo resolver qualquer situação. Caso contrário, os conflitos se agravam a ponto de ocorrer uma possível ruptura. Por isso é importante encontrar a melhor forma de se comunicar com o seu cônjuge e evitar, na medida do possível, uma separação. Ora, muitos casais usam a comunicação positiva, aquela ferramenta que nos ajuda a ouvir com atenção, entender e agradecer sem guardar para si emoções negativas. É muito fácil aplicar uma comunicação positiva. Consiste em elogiar alguma virtude do cônjuge e então comentar algo negativo que você não gosta e, por fim, agradecer pela atenção dada às opiniões e comentários que você fez. Interessante, a maioria das pessoas não usa essa regrinha, não é? Primeiro elogiar as virtudes do cônjuge, depois falar de algo negativo e depois agradecer pela atenção dada às opiniões e comentários. No entanto, nem todas as pessoas fazem essa fórmula mágica funcionar pelo simples fato de não aceitarem que sua comunicação com o cônjuge não é das melhores. Então, como reconhecer que comunicação com marido e mulher não é, quando a comunicação entre marido e mulher não é assertiva? A resposta é simples. Vamos observar estas barreiras entre os dois atrapalhando a comunicação. A primeira barreira é não deixar o outro falar. Esse é o grande problema. Não deixar o outro falar. As mulheres têm o dom de comunicar detalhadamente tudo o que acontece. Elas adoram que o marido ouça com atenção. As mulheres são do detalhe, não é? Alguém disse que Deus criou o homem primeiro, porque se ele criasse a mulher primeiro e ela ficasse ao lado dele, vendo Deus criar tudo, até hoje Deus estaria criando. Porque a mulher é muito detalhista, não é? As mulheres, elas procuram uma solução para qualquer situação, mas como forma de interagir com a pessoa amada, elas detalham. No entanto, às vezes o marido interrompe a esposa, quebrando a linha de raciocínio dela, ou ele simplesmente finge ouvir, quando na verdade a cabeça está longe. É verdade, a cabeça está longe dali, não é verdade? É um problema sério, e esta é a reclamação de muitas mulheres. Toda vez que eu começo a falar, detalhando algumas coisas para o meu marido, ele interrompe e na maioria das vezes, já sei, já sei, já sei. Como assim? Ela não falou ainda? Já sei. Ou então, muitos maridos fingem que estão ouvindo, porque a cabeça está longe. Infelizmente, essa é uma barreira que impede que a comunicação com o cônjuge seja assertiva, pois
as mulheres se sentem decepcionadas, frustradas e desvalorizadas. Quando o parceiro não nos ouve, pode significar que o que estamos dizendo não é tão importante ou relevante para ele. Agora, eu tenho dito com uma certa frequência, se não é importante para mim, mas é importante para minha esposa, então eu faço ser importante para mim porque ela é importante para mim. Além disso, quando os homens tentam dizer algo, eles o fazem de forma simples, clara e contundente. E, acima de tudo, o que eles estão dizendo é algo que já resolveram ou decidiram sem precisar da ajuda da esposa. Isso, é claro, deixa a esposa frustrada e com um sentimento de desamparo, tristeza e coração. Então, não deixar o outro falar é um obstáculo, é uma barreira na comunicação. Segundo obstáculo é deixar as coisas inacabadas. Isso mesmo, deixar as coisas inacabadas. É natural que quando há um conflito com o cônjuge, você tente resolvê-lo imediatamente para se sentir bem. No entanto, algumas pessoas tendem a deixar as coisas como estão, afastando-se imediatamente do problema, a fim de clarear as ideias na mente. Essa atitude pode até ser uma boa solução para alguns casos, mas não para outros, pois se o cônjuge abandonar o campo de batalha, toda vez que houver conflitos, deixando assuntos inacabados e sem uma solução conjunta, ele pode fazer com que o outro sinta que ele não se importa com seu amor, que suas opiniões e ideias não são importantes. Vou repetir. Quando o cônjuge abandona o campo de batalha no momento do conflito, ele pode deixar entendido para o outro que o outro não é importante, que suas opiniões e ideias não são importantes. Isso torna a comunicação muito frágil, pois a pessoa vai optar por deixar de expressar seus sentimentos e emoções para evitar conflitos desnecessários. Então, deixar as coisas inacabadas na comunicação é péssimo, horrível, não é bom. Sabe qual é a terceira barreira na comunicação? Falta de limites no uso de dispositivos digitais. Vou repetir, falta de limites no uso de dispositivos digitais. O uso de dispositivos digitais é parte essencial da vida diária de todos nós. Não podemos imaginar um minuto sem poder verificar e-mails, enviar mensagens para nossos entes queridos, ou mesmo nos divertir com qualquer outro aplicativo. Mas, infelizmente, existem casais que não estabelecem limites no uso da tecnologia e isso pode ser uma grande barreira na comunicação, pois as conversas simplesmente se tornam nulas, fazendo com que a interação em seu relacionamento deixe de ter aquela centelha de paixão, compreensão e convivência necessárias para fortalecer o seu amor. Então, cuidado com o celular, com o tablet, com o computador, cuidado com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, cuidado. Quarto, rancor. Não saber perdoar de coração e continuar trazendo à tona aquele conflito ocorrido dias atrás é uma barreira que impede que sua comunicação seja assertiva. Infelizmente, há casais que não ficam satisfeitos com a resolução de seus conflitos e continua mencionando o transtorno por dias a fio, sem virar a página, fica na mesma página, relembrando a dor causada. E é terrível quando a mulher ou o marido não sai daquela página e fica batendo, e não sai daquela página, é a mesma página todo dia, e bate, fala, insiste. Vamos virar a página, irmão. Para evitar um futuro rompimento, é necessário aprender a perdoar o parceiro de coração, deixando para trás o ressentimento, o ódio e todos os sentimentos negativos para poder se curar. A quinta barreira na comunicação: falta de comprometimento. Falta de comprometimento. Como dizia certo homem, compromisso é algo que deve ser aplicado e posto em prática, não apenas dito da boca para fora.
Compromisso você fala e você pratica. Isso significa que uma pessoa comprometida deve agir com certa coerência e lógica, ou seja, com o que diz e faz. O compromisso ocorre a partir do momento em que o casal decide unir suas vidas para sempre. Eles não o deixam estabelecido somente no papel, mas em sua mente e coração. Ele deve ser aplicado todos os dias, não apenas quando você está apaixonado. Estar comprometido com o seu cônjuge significa respeitá-lo, amá-lo, dar-lhe seu lugar, cuidar de seu bem-estar e em todos os sentidos. Se não houver comprometimento, a comunicação será fraturada e o relacionamento poderá chegar ao fim. Sexta e última barreira: tentar mudar o cônjuge. Tentar mudar o cônjuge. Quando as pessoas estão apaixonadas, é natural que não vejam os defeitos do outro, pois nessa fase tudo é cor-de-rosa. Mas com o passar do tempo, torna-se impossível esconder os defeitos. E aí é que surgem os conflitos, pois os casais param de se idealizar. O problema é que se um não aceita o outro com todos os defeitos e tenta mudar seu jeito de ser para que se torne alguém que lhe agrade, a comunicação logicamente não será assertiva nem positiva. Lembre-se de que o amor verdadeiro requer amar o cônjuge como ele é, sem tentar mudar um único fio de cabelo. Pelo contrário, os dois se adaptam ao jeito de ser de cada um. É necessário entender que essas barreiras de comunicação que alguns casais têm para ser resolvidas, o importante é reconhecê-las e trabalhar arduamente para resolver os conflitos. Lembre-se, uma boa comunicação com seu marido ou mulher é o segredo para ter um relacionamento duradouro e bem-sucedido. Então preste atenção. Primeiro, não deixar o outro falar é uma barreira. Deixar as coisas inacabadas, outra barreira. Falta de limites no uso de dispositivos digitais é outra barreira. Rancor é uma outra barreira. Falta de comprometimento, uma outra barreira. Tentar mudar o cônjuge é uma outra barreira. E aí você precisa, então, tirar essas barreiras de entre vocês para que a comunicação flua de forma inteligente, de forma saudável. Não dá para você ter uma vida conjugal saudável se você não eliminar essas barreiras na comunicação entre vocês. E a comunicação é uma chave. Lembrando que toda solução de problema passa necessariamente pelo sistema de comunicação. Toda solução de problema passa necessariamente pela comunicação, pelo diálogo. Algumas perguntas já chegaram aqui. Como se comunicar quando estamos separados, no intuito de reconstrução? E quando o parceiro nunca quer falar, se nega a conversar e resolver os problemas? Como conciliar ministério, trabalho e família no mesmo lugar? Quando o casal não tem muito assunto? Tudo isso eu vou conversar agora com a minha convidada Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, gente. Bem-vinda aqui no nosso podcast mais uma vez. Glória a Deus, né? Um tempo de bênção. Já tinha pessoas ali, Cris, tô indo para lá, tô indo lá aprender um pouco mais. Eu vai mesmo. Ah, que bênção. Mas, Cristiane, você também considera que a comunicação talvez seja uma das principais chaves para o sucesso de um relacionamento? Para tudo, pastor. Uhum. Comunicação, eu não digo nem talvez, é essencial. É uma realidade que nós precisamos ter. E uma dificuldade é que muitas vezes nós não somos claros um com o outro. Uhum. E achamos que estamos sendo. E aí dificulta toda a problemática, ela é potencializada e a gente não vai ter aquilo que a gente quer tanto, que é viver em paz, ter clareza, viver com a questão de mais amizade nessa relação. Uhum. Então é importante sim. Agora, eu tenho certeza que a maioria dos casais que tem dificuldade para se comunicar é porque eles reproduzem um padrão de um sistema de comunicação equivocada,
não é? É lá assimilado, aprendido na casa dos pais. Né? Verdade, eu chamo de útero emocional. Eu uso esse termo porque é dessa maneira que nós desenvolvemos habilidades. Olhando o comportamento de pais, aprendendo, tios, cuidadores. E aí a gente aprende essa forma disfuncional, desadaptativa, que às vezes é mais violenta. E o que é pior? Isso se torna natural para a pessoa que aprendeu isso. Só que isso gera muitos conflitos e sofrimento para o outro. E é importante nós olharmos onde aquilo funcionou. Porque às vezes funcionou lá mesmo, pastor. Às vezes dentro dessa dinâmica familiar, aquele sapatinho que a pessoa calçava, cabia. Hoje não mais. Exatamente. Hoje eu estou em outro lugar, hoje eu estou em outra família, hoje eu estou em outra companhia de outra pessoa. E isso é importante nós atentarmos. Você falou uma coisa muito interessante. Muito daquilo que os nossos pais faziam tinha a ver com o seu tempo, com a sua época, com a sua cultura. Hoje já não faz mais sentido. Não tem. Com as mudanças que houveram e com as mudanças que ainda estão havendo, muito daquilo que os nossos pais faziam, falavam, hoje já não faz mais sentido, né? Nenhum, pastor. E eu digo que no tempo dos nossos pais, eu digo até do meu, não tinha podcast. Exatamente. Pra gente ouvir algo aqui, ouvir o pastor Josué Gonçalves, eu digo assim, o pastor foi levantado, como eu disse, aquele PDP eu vi sensacional. Eu digo, a ousadia tua, espiritualmente falando, de levantar esses homens com esse olhar, né, de pensar nisso. Então, olhando aqui para a família, tem toda essa dinâmica. Então, naquele tempo não tinha muito isso. Então, hoje nós temos que atentar às ferramentas que Deus está permitindo sobre nós, né? Capacidades. Eu coloquei aqui sobre barreiras, né? Nós precisamos... quando há barreiras, elas precisam ser removidas, né? Por quê? Porque as barreiras nos impedem de prosseguir. Total. Não, as barreiras, elas nos impedem. Por exemplo, se você está em uma viagem por uma estrada estreita e, de repente, você percebe que uma árvore caiu, não é? E está impedindo, ou você remove a árvore ou você chama alguém para fazer isso. Pelo contrário, você não consegue avançar. Você não consegue... Então, se existem barreiras, elas precisam ser removidas. E nós colocamos aqui que uma das barreiras é não deixar o outro falar. Agora, por que será que os homens e algumas mulheres têm dificuldade de ouvir, deixando o outro falar até o final? Primeiramente, tem um pensamento que deve estar lá gritando dentro dela, ou dele, né? Se eu deixo o outro falar, o outro vai me atacar, o outro vai dizer que eu estou errado. A gente chama isso das crenças. Crenças, elas vão estar ali impedindo a nossa comunicação. Porque se eu acredito, se eu não deixo o outro falar, eu estou acreditando que eu vou ser criticado ou criticada. Então vamos dizer que dentro dessa infância, nesse útero emocional, nessa dinâmica, essa criança lá atrás foi muito criticada. Cala a boca, você está errado, você está sempre dessa maneira. E a criança está ali com aquela angústia de querer falar, de querer se posicionar. Essa criança casa, vira um adulto. Mas essa leitura mental ainda está lá aprisionada, essa crença, essa disfuncionalidade de ver o outro. E aí eu quero o quê? Justificar o tempo todo. Eu não aceito, eu tenho que falar. Fora a ansiedade, né? Que uma pessoa muito ansiosa, ela tem os pensamentos mais acelerados, ela não tem clareza de pensamento. E isso vai impedir, é um impeditivo também de entender e ouvir o outro com a escuta mais empática. E é muito importante as pessoas entenderem que ouvir é reconhecer o valor do outro e o valor daquilo que o outro está falando. Né? Porque se eu não te ouço e não te deixo falar, a mensagem que eu estou transmitindo é: você não é importante e o que você está falando também não é importante. Perfeito. Isso Entendeu? Pode ativar uma crença do outro. Exatamente. Piora tudo. Aí a esposa ou o marido fala: não, eu não sou importante para ele, não é? Ou para ela. E o que eu estou falando não é importante para ele. Isso é muito bom, que teve um exemplo que eu vivenciei desse homem trazer uma situação que ele disse assim: Cris, toda vez que eu tento falar para ela, ela não deixa eu falar. Ela já joga um balde de água naquela minha ideia. Por quê? Então o que é que ele fazia? Ele agora não queria mais. E aí cria um gap dentro do casal, na relação conjugal. Porque ele vai se afastando, ele vai diminuindo essa comunicação. E tudo porque a pessoa não ouviu o outro. E por que, Cris, esse cônjuge não conseguiu ouvir? Porque esse cônjuge veio de uma situação que viu
muitos problemas desse pai. Esse pai fazia muitas coisas erradas. Então, automaticamente, esse cônjuge, ela entra no estado de sobrevivência. Minha casa vai cair, ele não está administrando correto. Então, ela revive tudo isso. E aí, ela ataca o outro sem deixar o outro falar. Então, imagina, né, duas situações que vêm lá de trás e que podem impedir essa comunicação. Então, deixar o outro falar tem muitos prejuízos. E é interessante que daí a pessoa diz, não, eu não vou falar mais. Não vou falar mais, isso aí, pastor. Não sei por que meu marido não fala mais para mim. Não sei por que meu esposo parou de conversar. Parou de conversar, mas é claro, todas as vezes que ela tentou falar, ou ele tentou falar, não é? O cônjuge simplesmente não deixou falar, ou então deu a entender que aquilo não era importante, não significava nada, aí acaba a comunicação. A comunicação, ela só tem, eu penso que ela só é sustentável e contínua quando eu reconheço o valor do outro e o valor e os valores dele, não é? Aquilo que é importante para ele, aquilo que é importante para ela. Vou repetir o que eu disse aquele dia para você, né? Quando, de repente, o que está sendo dito, para mim, não faz sentido. Mas porque faz sentido para quem é importante para mim, eu faço fazer sentido para mim. Entendeu? Por causa da importância do outro. Mas aqui tem uma outra questão que eu quero levantar. Deixar as coisas inacabadas. Isso aqui é um grande problema. É que nem algumas pessoas que começam tudo e não termina nada, né? Tem gente que é assim, né? Ela começa a ler um livro, não termina, começa a pintar a casa, não termina, ela começa a fazer um jardim, não termina, ela começa a fazer um móvel, não termina, aí fica aquele conjunto de coisas horrorosas inacabadas. E no casamento é assim também, né? E tem muitas pessoas, e eu disse algo aqui interessante, porque tem pessoas que quando começa o conflito, elas saem do campo de batalha. É outra coisa ruim também, não é? Péssima, pastor. Primeiro, tem que entender qual foi o mecanismo de defesa que está sendo adotado. Que nós falamos em um dos outros podcasts sobre estratégias problemáticas ou desadaptativa. Que estratégia é essa? Qual foi a minha necessidade de criar essa estratégia? Aí vai de novo para aquela nossa história familiar. Eu não fui muito ouvido. Qual é a crença que foi criada? Que crença, gente, são mentiras que são vistas como verdade. Exatamente. Então, quando eu fujo de algo, qual é o pensamento que tem? Isso aí a gente fala, dá um nome na psicologia de procrastinação. Né? Então, quando eu deixo as coisas inacabadas, eu estou procrastinando um ato que deve ser realizado. Então, por que eu estou fazendo isso? É importante nós entendermos. Será que se eu não posso fazer melhor, não vai valer a pena? Então eu já evito. Exatamente. E aí está atribuído o quê? Uma crença de desvalia. Né? O que é uma crença de desvalia? Uma criança que não foi validada. Olha, parabéns, você é importante, você consegue fazer sua atividade. Então a nossa história de vida também vai mostrar que adulto nós vamos ser. Eu digo como é importante esses pais hoje estar recalculando essa rota na conjugalidade para ter filhos mais saudáveis. Então é importante, a procrastinação tem uma relação muito forte com a maneira como eu penso, como eu me enxergo, como eu enxergo o outro e como eu enxergo o mundo. Porque se eu acredito que eu não tenho capacidade, então o pastor vai dizer também que eu não tenho capacidade. Já é uma minha leitura de autojulgamento. Então, as pessoas também vão enxergar isso. Então, grosseiramente, a procrastinação tem uma relação muito forte com como eu penso sobre aquilo que eu preciso executar. E é bom terminar o assunto, né? É bom completar o que começou. Senão, isso vai ter problema lá na frente. Né? Quando eu consigo fazer isso, olha que bacana, eu vou me ajudar a aumentar minha autoestima. Exatamente. Eu vou ver algo que eu consegui realizar. Eu não posso fugir. Eu uso isso muito exemplo no meu setting, até com meus pacientes. Eu digo, olha, imagina o pastor a primeira vez me chamou com milhares de pessoas lá, né? Estava ao vivo no SOS que nós fizemos online. Pensa o frio na barriga, pensa a angústia, mas eu tinha opção. Ou eu enfrentar essa insegurança, que é natural, né? Que aquilo não era familiar para mim, ou eu fujo. Então, se eu fujo, eu vou ficar com essa obra inacabada. Eu não vou desenvolver essa habilidade de me comunicar com pessoas. Então, nós temos que aprender, usar as oportunidades. Exatamente.
Um outro fato, assim, daqui a pouco eu vou responder as perguntas que estão chegando aqui, são várias perguntas que estão chegando, não saia daí, nós vamos responder, ó. Já vai compartilhando, manda esse link aqui para os seus amigos, para suas amigas, manda esse link para sua família, manda esse link para sua igreja, para os seus amigos. Uma palavra dessa aqui é libertadora. Uma palavra dessa aqui, um bate-papo desse aqui é libertador, então mande para os seus amigos, não é? Não saber perdoar de coração e continuar trazendo à tona aquele conflito. E aí, eu até usei a figura da página. Tem pessoas que não saem da página, né? Você não vai ver alguém lendo um livro e ficar o ano inteiro na mesma página. Isso aqui tem que virar de página, pô. E a vida é assim. Eu gosto desses exemplos. A vida é assim. Tem pessoas que ficam na mesma página, de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, e voltam no assunto, e remoem o assunto, mas não sei o quê. E aí o coração vai se transformando numa vasilha de ressentimento no fogo. Vai cozinhando ódio, vai cozinhando a amargura, não é? Porque não sai da mesma página. Fala um pouquinho sobre isso. Então, por que a pessoa não sai da mesma página? Onde é que ela está relacionada lá? Há justamente essa nova crença de novo. Ela faz a pessoa acreditar que não tem jeito. Isso é muito comum quando os casais buscam terapia. Eles têm aquelas crenças autoderrotistas. Meu cônjuge não vai mudar. E aí, trazer o problema, eu sempre faço esse questionamento. Ajuda a melhorar a situação? Ficar nessa mesma página, eu vou chegar até o final do livro? Não chega. Eu vou resolver. A vida para, né? Não, para tudo. A vida para. Eu preciso olhar, Cris, mas volta. E é muito comum o casal falar assim, mas volta de novo. Eu digo que volta aquilo que não foi resolvido. Aí a gente vai pro tema anterior, que nós acabamos de falar, da procrastinação. Então eu preciso não fugir daquela problemática e entender por que eu não quero sair daquela página. Eu estou ruminando. Exatamente. E isso pode também ter um fator ansiogênico no meio. Um nível de ansiedade muito alto, a pessoa pode ter um pensamento ruminante, que a gente chama. Gente, buscar ajuda é imprescindível. A dor ali trazida, você está revivendo toda hora, você não sai do ciclo. E o ciclo vai te adoecendo. E a razão por que não há cura, eu sempre digo o seguinte, toda vez que você volta na questão, entendeu? E revive aquela dor, é como se você tivesse um braço com uma ferida em processo de cicatrização, e aí quando você volta lá, você mete a unha, não é? Porque ressentir é sentir de novo. Sentir de novo. Aí você mete a unha, sai aquela casca, até criar uma outra casca, daí quando está quase sarando, você volta lá. Por isso que você precisa avançar, você precisa progredir. Quando eu falo que perdão é não levantar mais a questão nem diante de Deus, nem diante de si e nem diante do outro. É não levantar mais essa questão, porque pelo contrário, nunca sara. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, gente, a toda a audiência. Agradeço você, pastor. Continue nesse trabalho maravilhoso que ainda ontem, foi ontem, na sexta-feira, melhor dizendo, eu tive um contato de uma pessoa lá em Londres e falou como o pastor edificou a minha vida e como essa pessoa me deu detalhes da evolução dela mediante as tuas ministrações. Então, não abre mão desse projeto. É impressionante como Deus faz as coisas, né? Cada dia eu ouço um testemunho novo. Ontem eu ouvi um testemunho de uma irmã lá nos Estados Unidos e ela não conseguia perdoar o pai dela. Ela não conseguia perdoar o pai dela de jeito nenhum. Eu fui à igreja dela e eu ministrei sobre perdão. Naquele dia, ela saiu dali decidida. Vou liberar perdão para o meu pai. E ela fez isso de uma forma muito assim interessante. Liberou perdão para o pai. Ela disse, depois daquela liberação de perdão, todas as áreas da minha vida cresceram e prosperaram, inclusive financeiramente. Falou, impressionante. A minha vida foi uma até ali, enquanto eu resistia a perdoar meu pai, e a minha vida ganhou um novo sentido. Foi para uma outra estação quando eu perdoei meu pai. Tudo por causa de uma administração. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Verdade, não tem Deus abençoe, Cris, e até a semana que vem, então. Até. Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu lar. Não se esqueça, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus,